Salve, salve, meu pessoal! Como é que vocês estão? Espero que bem. Então sejam bem-vindos ao primeiro dia da série do Sênior ao Júnior, tá? E antes que vocês falem qualquer coisa ou alguém comente aqui: "Ah, mas o Diego tá querendo vender um curso. O Diego vai vender curso?" Não, meu intuito aqui, galera, antes de mais nada, meu intuito aqui não é vender um curso para você nem antes, nem durante e nem depois, tá? Eu não estou aqui para ensinar ninguém a nada, tá? Eu tô aqui para compartilhar com vocês o meu processo de estudos, tá bom? E por quê? Por que eu tô aqui compartilhando o meu processo de estudos com vocês? Hoje eu atuo na área de tecnologia, né? Eu trabalho com desenvolvimento de software, mas não codo de fato, tá? Não programo mais. Tem aproximadamente 3 anos que eu parei de programar lá no trampo, porque eu assumi outras demandas, gestão de time, gestão de projeto, enfim. Então não tenho codado mais durante um tempo. E esses tempos atrás aí, refletindo sobre isso, né, dando uma olhada ali no LinkedIn, eu até gravei um vídeo, vou deixar aqui, ó, na verdade, aqui, ó, nesse lugar aqui. É um vídeo que, por sinal, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu, o vídeo tá indo muito bem, mas eu falei sobre o caso de um rapaz que entrou na área, né, no meio da pandemia aí, fez faculdade de análise e desenvolvimento do sistema, de sistemas e tá 2 anos sem programar, né, e aí, falando sobre esse vídeo, me veio um gatilho e eu falei, pô, cara, eu tô 3 anos sem programar, eu preciso de alguma forma voltar a estudar. Programar eu já sei, eu faço isso há aproximadamente aí 20 anos, né? Desde o meu colegial técnico lá atrás, eu programo, né? Eu fiz colegial técnico lá em 2002, né? Começo dos anos 2000 aí, então me formei em 2005 no colégio, então eu tenho bastante tempo na área aí, tá? E galera, e o fato dessa galera toda tá meio perdida aí, pô, não sabe o que fazer, não consegue vaga, não consegue nada, tá difícil a situação, me fez pensar em tentar descobrir aí o porquê que a galera não tá conseguindo se colocar ou realocar no mercado. E todas as pesquisas que eu fiz me levam a entender que tá faltando gente qualificada, gente que conhece mesmo de fato o que tá fazendo, né? Porque ali durante a pandemia a gente formou muitos profissionais. A galera entrou em muitos projetos, ganhando muito dinheiro, coisas complexas, desenvolvendo sistemas complexos, só que isso se perde no meio do caminho quando você chega em um determinado lugar que você não consegue mais evoluir, você não consegue mais avançar, né? Então você começa a ter muitas dificuldades e a gente viu, tanto durante a pandemia quanto depois e agora aí mais recentemente, diversos layoffs acontecendo, né? Então, o que eu acredito é que a gente precisa de mais conceitos, lembrar mais lá do início da carreira, quando a gente não sabia de fato absolutamente nada. Então é por isso que eu tô aqui, para voltar a estudar como se eu fosse um júnior, tá bom? Então, para começar tudo isso, eu criei um blog, tá? Lá no Medium, por enquanto ele é no Medium, tá bom? Então eu criei esse blog lá no Medium para compartilhar aqui todo o processo de estudos, desde o comecinho até onde isso aqui chegar. Sei lá onde é que isso aqui vai chegar, né? Mas eu sei que a gente vai passar por todas as etapas aí do desenvolvimento de software, tá? Então vou repassar com vocês tudo, só que antes de mais nada, a primeira coisa que a gente vai precisar entender aqui é sobre computação. Tá? São conceitos básicos de computação que muita gente não conhece, muita gente não entende e quando chega lá na frente precisa desenvolver alguma solução muito mais complexa, mais parruda e trava, não sabe o que fazer. Principalmente os seniors de 2 anos aí acabam tendo muito problema com esse tipo de coisa, tá? E aí, galera, para isso, eu criei o blog, igual eu falei para vocês aqui, que eu vou compartilhar com vocês aqui todo o processo e já trazendo aqui um pouco do que eu fiz, eu trouxe aqui
a introdução que eu acabei de dar para vocês aqui, tá? Então eu falo ali um pouquinho sobre o porquê desse projeto, por que eu tô fazendo isso daqui, qual que foi a minha motivação em vir aqui gravar esse processo de estudos para vocês, tá bom? E bem importante aqui, ó, durante todo o processo de estudos eu vou trazer a ideia, tá? Eu vou trazer a introdução a todas essas coisas, algumas dicas do que pesquisar e como pesquisar, mas eu não vou trazer o conhecimento para você de fato, tá? Eu não vou te ensinar. Igual eu disse antes, o meu intuito aqui não é ensinar ninguém, eu não sou professor, eu não quero dar aula para ninguém aqui, tá? O intuito desses vídeos, desse canal aqui, é a gente juntos conhecer, reconhecer as coisas e compartilhar aqui conhecimento, eu com você e vocês comigo, tá? Então o que eu gostaria? Eu gostaria da participação de vocês durante todo esse período, que ainda é indeterminado, tá? Período indeterminado, eu não sei quanto tempo essa série vai durar. Vai durar até quando a gente terminar, tá? Quero que vocês me ajudem aí durante esse período, beleza? E a primeira coisa de todas aqui, ó, pessoal, que eu acho que a gente devia, antes de programar, antes de sair aí pensando em qual linguagem, qual infraestrutura eu vou colocar o meu projeto, será que eu vou usar multithread, será que eu vou usar a linguagem que usa ponteiro, será que eu vou usar JavaScript, será que isso tudo, nada disso é importante se você não sabe o básico da ciência da computação. Né? O que é ciência da computação? Outra coisa, eu também não estou aqui para te ensinar ciência da computação, tá? Mas basicamente aqui eu fiz algumas pesquisas rápidas, fiz alguns, né, pesquisa de leitura aqui, porque para mim eu já conheço tudo isso, né? Então é mais relembrar tudo e o blog vai me ajudar a fixar de novo todos esses conhecimentos, tá? Então, ó, ciência da computação. Ciência da computação é realmente muito mais do que apenas programar computadores, né? Programar sistemas de computadores. Você precisa entender mais um pouco sobre algoritmos para entender de verdade como os problemas devem ser resolvidos, tá? Então, o que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Antes de você resolver qualquer tipo de problema computacional, você precisa saber como que o computador funciona. Você precisa saber o que tem ali dentro, né? Quais são os periféricos, o que é um periférico, né? E todas essas coisas aí, tá? Tem uma frase muito famosa aí do Edgar de sei que lá como é que fala o nome desse mano aqui, mas que ele diz que a ciência da computação tem tanto a ver com computador, assim como a astronomia tem a ver com telescópio. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? A ciência da computação não necessariamente tem a ver com computador. Computador é uma ferramenta que a gente utiliza, né, para resolver problemas computacionais, para resolver problemas ali que a gente cria, e a tecnologia trouxe isso pra gente como ferramenta, né? Ele até diz aqui, ó, a ciência da computação não estuda a ferramenta, mas sim o que fazemos e o que descobrimos com essas ferramentas. Então isso é um conceito muito importante de você pesquisar, tá? Como eu disse, eu não estou aqui para te ensinar sobre ciência da computação. Na verdade, eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém, tá? Mas é importante que você estude. Vá atrás de entender muito mais aprofundado sobre ciência da computação. Seja numa faculdade ou nas suas pesquisas aí autodidata, cara. Tem conteúdo para dar e vender na internet sobre ciência da computação. Tem diversos cursos de diversas escolas de tecnologia online, faculdade EAD e o caralho, tá? Então, vai pra cima, pesquisa as coisas, não espere que alguém te entregue isso de mão beijada, porque a única pessoa que pode ter e absorver o conhecimento da sua vida é você mesmo, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Legal, inclusive, que durante essas pesquisas aqui, eu nem sei se eu se eu sabia disso já ou não, né? Porque, cara, muitos anos já, mas nas minhas andanças aqui pela internet, sabe as Stonehenges? Pois então,
foi descoberto lá em meados dos anos 50, meados dos anos 60, uma galera lá, uns docentes da Universidade de Oxford, estavam pesquisando astronomia e também civilizações antigas, né? E eles descobriram ali, velho, que a posição daquelas pedras, se você olhar ali no lugar certo, elas remetem a diversos eventos celestes, eclipses lunares e outras descobertas que eles fizeram que dizem, né, dizem ali todos esses estudos que Stonehenge foi de fato o primeiro computador, porque ele tinha uma série de cálculos matemáticos extremamente avançados para a época. A gente está falando aí de 3.000 anos antes de Cristo, né? E a posição, a forma como aquilo foi construído, a altura das pedras, né? Tudo aquele processo, eles chegaram à conclusão de que aquilo foi de fato o primeiro computador construído, né, pelo homem ali. Cara, e isso para a época era uma tecnologia extremamente avançada, porque se você olhar aí para a época dos romanos, né, essas coisas aí que vieram bem mais recente, tem muitas coisas que essa galera descobriu que não chega nem perto, né, do que foi essa descoberta aí que eles fizeram da época da construção das Stonehenges ali, né? Então é muito louco a gente pensar que desde essa época aí a galera já era extremamente inteligente e já resolvia problemas, já criavam algoritmos, né, sistemas, processos para resolver problemas desde essa época aqui, né? Eu até escrevi aqui, né? É muito louco pensar que os povos antigos eles já criavam, né, esse tipo de processo e algoritmo para resolver aqueles problemas que eles tinham. Dizem também que todo esse processo da construção dos Stonehenges tem a ver com os eclipses lunares que ditam ali todas as estações do ano. Então eles precisavam saber de fato quais eram as estações para saber a época da colheita, a época do plantio, né? Então tudo ali era extremamente calculado. Muito louco, né? Então, o que a gente pode concluir, né, com tudo isso? E lembrando que isso aqui é uma conclusão genérica, tá? É de um estudo, conclusão genérica não, desculpa, é de um estudo de quem já conhece. Não estou me aprofundando nesses temas aqui, tá? Eu estou introduzindo, a ideia aqui é introduzir vocês dentro desses temas aos quais eu estou comentando aqui, e toda a parte de pesquisa avançada, tudo que você precisa saber além disso daqui, é sua conta e risco. Vai atrás, corre atrás, tá? O que eu tô trazendo aqui para vocês é uma introdução ao que eu acredito que vocês precisam conhecer antes de iniciar a programação, tá bom? Então, ó, o computador que usamos hoje em dia, ele foi criado para processar informações, né? Basicamente foi para isso que ele foi criado, né? Então o que significa isso daí? Você passa uma instrução para o computador e ele te devolve uma resposta. Isso funciona, né, através de uma linguagem simples demais, tá? Que são os números binários. Já ouviu falar? Já brincou com alguns números binários? Já fez conta, cálculo com um número binário? É isso aí, tá? Basicamente, números binários, né, ó, são combinações de zeros e uns, que nos permite representar informações complexas, como números, letras maiúsculas, letras minúsculas, sinais, pontuação, enfim. Tudo que você vê aí na tela do teu computador aí, até as imagens, as animações, tudo isso no fim das contas, velho, se torna números binários, porque é a única coisa que o computador consegue entender de fato. São os números binários, são os zeros e os uns, tá? Complementando isso daqui, dentre todos os zeros e uns ali que a gente tem as unidades, né? As unidades que o computador consegue interpretar. E o bit é a menor unidade que um computador consegue interpretar, tá? Um bit pode ser um 0, pode ser um 1, e 8 desses carinhas formam um byte, tá? Se você for juntando bytes ali, você vai conseguindo criar, né, descobrir mais coisas, tá bom? Então se você juntar lá uma série de zeros e uns, você vai se deparar ali com números, com letras, com sinais,
né, conjunção de coisas, tá? Quer saber um pouco mais aí sobre números binários? Te recomendo a pesquisar. Então pesquisa mais aí sobre o que são números binários, como eles funcionam, brinca um pouquinho, tem vários sites aí, cara, que você pode brincar com números binários aí, tá bom? Então dá uma boa pesquisada aí, beleza? Depois disso, cara, o que a gente já entendeu aqui, né? A gente já entendeu que dentro da ciência da computação, o computador é apenas uma ferramenta. Tá? Então a gente tem diversas coisas dentro do mundo da ciência da computação, dentro dessa disciplina que envolve a solução de problemas. Basicamente é isso, tá bom? E o computador é mais uma ferramenta que ajuda a gente a resolver problemas de que forma? Passando uma instrução e ele processa toda aquela informação e devolve para nós uma resposta baseada naquilo que a gente perguntou a ele. Beleza? Então tá bom. Outra coisa aqui, ó. Vamos falar então também aqui sobre os conceitos de hardware e software, que na real ali é o que move a parada toda, um pouco mais próximo ali da gente, que é o hardware e o software, né? A gente não costuma usar número binário no nosso dia a dia ali, né? Eventualmente um dia você pode precisar trabalhar com isso, né? Mas no dia a dia ali de um desenvolvedor de software você acaba não tendo muito contato com números binários, beleza? Então vamos ir um pouco mais à frente ali e vamos falar sobre conceito de hardware e software, tá bom? Hardware, todo mundo sabe aí, parte física, e software temos de fato ali os programas, né? Os programas que rodam neste hardware. Um exemplo bem simples ali é o sistema operacional do seu computador aí, o seu Windows, o seu macOS aí, o seu Linux, o seu Android, o seu iOS, enfim, tudo isso são softwares, tá? Todos os seus aplicativos instalados no seu celular, bonitão aí, tudo isso são softwares, beleza? E uma coisa bem legal também, ainda falando sobre sistemas de números, assim como os binários, tá? Esqueci, acho que eu devo trocar a ordem aqui nesse post, tá? Mas uma pesquisa aprofundada que você pode fazer é sobre sistema de numeração e representação de dados. Caralho, o que isso significa, velho? Basicamente falando sobre sistema de numeração, tá? Nós, seres humanos, usamos sistema de numeração decimal. Isso significa o quê? A gente conta de 0 a 9, são 10 números ali. O computador, como você já sabe, eu falei antes aqui, ele só entende o sistema de numeração base 2, tá? A gente entende base 10, sistema decimal, o computador entende base 2, ele só lê binário, ele só lê 0 e 1, tá? Existem outros sistemas numéricos aí no mundo todo, hexadecimal, octal, enfim. Dá uma pesquisada para você entender mais sobre sistemas de numeração e representação de dados. Como esses sistemas de numeração, conjuntos de sistemas de numeração representam dados no fim das contas ali, tá? É o que eu falei sobre os binários ali, principalmente, dentro da computação, né? Um conjunto de números binários, um conjunto de bits juntos formam um byte e conjuntos de bytes vão formando outras coisas ali para você, tá? E aí, velho, tem umas coisas bem legais que eu queria falar com vocês aqui, que é justamente sobre esse post aqui, tá? Tem muita gente que não sabe coisas extremamente básicas do computador. Você, programador que está começando agora no mercado, você acha que você precisa de uma máquina com 16 GB de RAM, 512 GB de HD aí para você conseguir desenvolver um softwarezinho usando Docker na sua máquina com JavaScript? Cara, sinceramente, você não precisa de nada disso. Você precisa, antes de mais nada, conhecer o seu computador, saber o que tem no seu computador. Você já pesquisou qual que é o modelo da sua placa-mãe? Você sabe ali qual que é o processador? Se você um dia queimar o processador do seu computador, você sabe por qual outro processador você pode trocar, equivalente ao que você usa aí hoje? Quanto de memória tem no seu computador e até quando você pode expandir isso daí?
Isso são conceitos de hardware que é muito importante você saber, porque lá no futuro, quando você for criar suas máquinas virtuais, quando você for criar os seus dockers, os seus pods lá no Kubernetes, é muito importante que você tenha conhecimento disso, para você saber, pô, quanto será que de memória eu vou precisar para minha aplicação? Quanto será que de HD eu vou precisar da minha aplicação? Então, galera, coisas importantes que vocês precisam saber aqui, ó, tá? O que é, antes ainda, tá? Falando aqui sobre a arquitetura básica de computador, básico de arquitetura de hardware, tá? Neumann propôs, né? John von Neumann, depois procura aí sobre ele, o cara foda na computação. Ele criou aqui o modelo mais famoso, né? Na verdade é o modelo usado hoje em dia não, né? Fazem muitos anos aí que o modelo que o Neumann criou, ele é o que rege aí a construção de microcomputadores hoje em dia, tá? E o modelo dele diz que um computador ele é constituído por uma unidade central de processamento, que basicamente é a nossa CPU, né? Então é o nosso processador ali, tá? E lá dentro você tem uma unidade de controle e uma unidade lógica e aritmética, tá? O que é unidade de controle? O que é unidade lógica e aritmética? Isso é tarefa para você pesquisar mais profundamente isso daí, tá bom? E deixar lá nos comentários do vídeo, lá no canal do YouTube, o que você pesquisou. Unidade de controle, unidade lógica e aritmética. O que faz uma unidade de controle e o que faz uma unidade lógica. Se você pesquisou e entendeu isso daí, vai lá no vídeo do YouTube e comenta lá, entendi sobre unidades lógicas e unidades de controle, fechou? Outra coisa, segundo o modelo de Neumann, o que a gente tem são a parte de memória principal. Memória RAM, você já sabe o que é, se você não sabe, pesquise o que é memória RAM, mas eu acredito que você saiba aí, ou pelo menos já ouviu falar basicamente, porque você sabe que você precisa de 16 GB de RAM, mas você não sabe para que você precisa, né? Então é bom você pesquisar. E você também tem a memória ROM. Esse aqui é legal. Esse eu quero que você pesquisa de verdade e me dá o exemplo lá no canal do YouTube também. Deixa lá comentado, memória ROM. Eu quero um exemplo de alguma coisa que usa memória ROM que tá lá dentro do seu computador, tá? Diz lá pra mim. Esse daqui tá fácil, hein? Então, vambora. Próxima coisa que, segundo o modelo, é a memória secundária. Então, a gente tem lá como memória secundária HD, SSD, mais algum. Esse aqui eu vou dar de brinde pra vocês, hein? Tá? Pendrive é um formato de memória secundária. Diferente do HD e do SSD, o pendrive ele também pode ser conhecido como memória flash, tá? Então é importante conhecer e pesquisar sobre isso daí, tá? Conhece a diferença de HD e SSD? Você sabe como que é o formato de armazenamento de arquivos dentro de um HD e você sabe como funciona o armazenamento de arquivos dentro de um SSD? Quando e por que usar um ou outro é uma coisa extremamente importante também na hora de você tomar decisões lá na frente, quando você for precisar alocar máquina, recurso físico de máquina para o seu servidor. Então é importante você conhecer os recursos da computação e muito importante você saber qual a diferença de HD e SSD e como isso pode impactar o desenvolvimento e o desempenho, na verdade o desenvolvimento não, mas o desempenho do seu software lá na frente, tá bom? Além de tudo isso que eu falei para vocês, ainda temos periféricos e os barramentos que eles complementam a arquitetura de um computador, tudo isso segundo o modelo de Neumann, tá galera? Então, basicamente, sobre o estudo da computação, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Então, muito antes de você pensar em qual linguagem que você vai usar, qual stack, qual framework da modinha você está querendo usar, qual banco de dados, cara, você precisa entender sobre computadores. O que são os computadores? Para que eles servem? Para que eles foram criados? O que eles resolvem no dia a dia? E como você, escolhendo o hardware correto, o software correto, você consegue melhorar o desempenho do seu computador, consegue melhorar o desempenho do seu software, tá? Então,
lição de casa para vocês aí é pesquisar todos esses itens aqui, tá bom? Bom, umas coisas que eu queria falar para vocês aí, pessoal. Eu fiz colegial técnico, né? Eu falei isso no começo do vídeo. Então eu sempre tive muito acostumado a ouvir esse tipo de conteúdo, né? Então desde sempre ali eu conheço sobre tudo isso que eu falei para vocês aqui. Eu fiz colegial técnico de web design, montagem e manutenção de microcomputadores e robótica, tá bom? Eu trabalhei durante um período da minha carreira também dando suporte, sustentação de computador físico mesmo, arrumando o computador lá na mesa da senhorinha que estava com problema. Já fiz isso da minha vida, montando, desmontando o computador quando era jovem. Já trabalhei com Team Client, para quem não conhece, são aqueles computadores pequenininhos assim, ó, que eles funcionam basicamente como um acesso remoto, né, a um servidor principal lá. Então você tem meio que uma versão móvel ali de um sistema operacional e ali dentro você só tem uma plaquinha ali, um circuito bem simples para você conseguir fazer os acessos e tudo mais, tá? Então, galera, é bem por aí o que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Nesse vídeo tem diversos pontos que você, se você parar de fato para estudar, você tem conteúdo aí para semanas, beleza? Mas é aquilo que eu falo sempre para todo mundo. Tudo que você precisa depende da sua necessidade. Se você está muito precisando, você vai correr atrás, você vai estudar, você vai para cima. Se você não está muito precisando, tudo que você fizer vai ser bem tranquilo, bem sossegado no seu tempo. O tempo é de cada um porque a necessidade é individual, beleza? Uma dica que eu quero dar para vocês. Se introduza no assunto antes de se aprofundar no assunto. Estuda um pouquinho de tudo, entenda um pouquinho de tudo, mas alguma dessas coisas vai te brilhar os olhos. E são essas coisas que você precisa aprofundar. Se você se aprofundar em tudo, você não vai ter tempo para estudar tudo, tá? Então, começa do começo, beleza? Separa algumas horinhas aí da sua semana, do fim de semana, foca nisso daí, tá? Um ponto bem importante aqui, pernilongo me mordeu aqui, hein? Caramba, um ponto bem importante aqui. Se você quer estudar real, deixa o seu celular de cantinho aí, tá bom? E depois do seu período de estudo, você pega o seu celular de volta. Não dá para estudar brincando na rede social. Então é uma dica minha aí para você. Se você quer focar e estudar, a melhor coisa que você tem para fazer é usa o momento do estudo para o estudo, usa o momento do lazer para o lazer, beleza? Mais um recadinho aqui para a gente finalizar o vídeo de hoje, que é o seguinte. Galera tá assistindo, usuários recorrentes, depois eu posso mostrar até o gráfico para vocês. Usuários recorrentes estão assistindo e não estão se inscrevendo, então me ajuda aí, se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, não esquece de comentar tudo que eu falei para vocês aí no vídeo. E é nóis, bora pro próximo, semana que vem tem mais. Cabrito falando, tamo junto.